Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Resenha Express, a sua resenha de todos os dias. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Fica aí que está começando o seu Resenha Express com informação sobre áreas e repercussão também da notícia trazida pelo GE. Notícia de há pouco, acabou de sair do GE a respeito da venda do colombiano. Fica aí. É isso aí, galera. Agora, em definitivo, resenha chegando aqui com vocês, o Resenha Express. Pedindo a vocês para não se esquecerem de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você ajuda esse conteúdo a crescer. É muito importante a inscrição e o like, mas também é muito importante hypar esse vídeo. Se você puder pegar o comentário desse vídeo, colocar pro lado e dar um hype nele, é só puxar o comentário pro lado. Cara, você vai ajudar muito a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. E é como se você estivesse dando um superchat, nos ajuda aí com isso, é muito importante, tá bom, galera? Galera, vamos lá repercutir a notícia que acabou de sair no GE, uma notícia muito importante, falando sobre o John Arias e as condições para a venda do jogador. Confirmo aqui para vocês, alguma coisa que eu já falei para vocês ontem no Conexão Tricolor, e eu confirmo aqui que o John Arias, isso depois de apurar, depois de conseguir 3 fontes diferentes, falando a mesma coisa, pessoas que não são ligadas à gestão do Fluminense, não fazem parte da política do Fluminense, não fazem parte da política da gestão política do Fluminense, inclusive um é jornalista. Todas as 3 fontes foram categóricas em me dizer que não há negócio concluído entre Fluminense e entre Wolverhampton e Fluminense por John Arias. Não há nada ainda concluído nesse negócio. As informações todas se confluem, batem, e eu quero deixar isso muito claro aqui para vocês. É óbvio que eu, assim como vocês, eu também já ouvi de pessoas, torcedores, chat, até jornalistas amigos, pessoas próximas, youtubers, Quintela, ele já está vendido, isso daí é um teatro de cena para poder... Eu não descarto essa possibilidade não, gente. Eu não descarto essa possibilidade não. Eu sou torcedor igual vocês, eu tenho uma vida de 42 anos dedicada ao Fluminense, acompanho, acho que 42 anos já me deu uma casca para eu aprender a lidar com isso, sim, mas eu tenho que trabalhar com fatos quando eu estou aqui fazendo esse trabalho com vocês. Eu não posso trabalhar com boato, eu não posso trabalhar com disse-me-disse, com informação desencontrada. E como vocês me conhecem, sabem que eu não tenho relação íntima com gestores, com políticos A, C ou B, com um lado da oposição, situação. Eu sou um cara, e o Resenha é um canal extremamente independente. Então isso dá a mim vamos dizer assim, uma credibilidade nesse ponto para chegar aqui e falar para vocês o que eu sei, sem, obviamente que sempre tem aqueles que não conhecem a nossa história e ficam duvidando de forma injusta, mas quem me conhece sabe que aqui vocês vão ter informação honesta sobre aquilo que eu realmente sei. E o que eu realmente sei é que não tem negócio ainda entre Wolverhampton e Fluminense, e aí, óbvio, vocês julguem como vocês quiserem, mas é o que eu sei, ok? De 3 fontes diferentes. Partindo desse pressuposto, o que na verdade está acontecendo para essa negociação ainda não ter sido superada? E vamos lá, vamos botar aqui o que o GE colocou e vamos bater com aquilo que a gente falou segunda-feira, porque na segunda-feira a gente já cantou a pedra para vocês. A gente falou que tinha proposta, diferente de um monte de gente aí que falou que não tinha. A gente bancou que tinha proposta, a gente falou de condições. E vamos ver o que o GE está falando aqui. O Fluminense tenta aumentar a proposta atual do Wolverhampton para o valor superior a 20 milhões de euros e aguarda uma nova oferta do time inglês. Vamos lá. A gente trouxe aqui para vocês na segunda-feira que a proposta era de 20 milhões de euros. Mas a gente já havia falado na sexta-feira passada que o Fluminense queria pelo Arias 30 milhões de euros. A gente falou isso na quinta-feira passada, a gente falou isso, há quase uma semana atrás. Na sexta, lá no canal do Laranja, a gente de novo trouxe essa informação. Nós ratificamos a informação anterior de que era 30 milhões que o Fluminense queria, mas que poderia negociar por 25 se houvesse algumas outras condições. E quais seriam essas condições que a gente falou na quinta-feira? Que o Patriotas pudesse abrir mão de parte do que ele tem direito. Lembrando que o Fluminense tem 50%, o Patriotas 50%. O Fluminense queria uma porcentagem em cima dos 50% do Patriotas. Até aquela data, a gente não sabia de fato quanto era essa porcentagem. Quanto, de fato, o Fluminense queria ganhar do Patriota. A gente não tinha essa dimensão ainda
da porcentagem em cima da porcentagem. A gente não tinha essa informação. E aí, na segunda-feira, a gente descobriu. E falamos, o Fluminense quer 40% em cima dos 50% do Patriotas. Trouxemos essa informação. E vamos ver aqui o que o GE fala. O GE diz o seguinte: o Fluminense quer aumentar a proposta, ok, mais do que 20 milhões, provavelmente o Fluminense está disposto a pegar 25, como a gente falou. O Fluminense busca aumentar o percentual na venda em relação ao Patriotas para garantir uma compensação maior, já que está perdendo um jogador que não pretendia negociar, mas que decidiu atender o desejo do atleta. Cada clube tem 50%. E aí o GE está dando a informação que a gente já deu. Óbvio, a gente não tem o tamanho do GE, a gente não tem talvez a credibilidade do GE, por isso não deram créditos, ou então não viram o que a gente falou. Faz parte, tá? Mas a gente tem que lembrar aqui do nosso trabalho de apuração, que é um trabalho muito bem feito e com honestidade. Por último, isso aqui eu não sabia, o Fluminense também quer manter um percentual de áreas sobre uma venda futura, acreditando no potencial do jogador de se transferir para um novo clube. O GE apurou que o Flu deseja ficar com 10% dos direitos do Arias, ok? Isso eu não sabia, tá, galera? Não tinha essa informação dos 10% dos direitos do Arias para uma venda futura que o Fluminense quer ter direito. Então, vamos lá. Dito isso, o fato novo para mim é esse, os 10% em cima de uma venda futura. Esse é o fato novo que eu tô sabendo agora. Os dois anteriores já sabia, já tinha dado aqui no canal. O que vai acontecer daqui para frente? A gente ainda não sabe, mas muito provavelmente o Wolverhampton vai chegar no valor que o Fluminense quer, mínimo, e provavelmente o Patriotas vai aceitar ceder ao Fluminense uma parte do que eles têm lá, porque pro Patriota, gente, se o Patriota ganhar, vamos supor que o Patriota ganhasse 30% da venda desse negócio, pro Patriota já era um puta de um dinheiro. É um dinheiro que o Patriota nunca iria ver na vida dele. Sabe? O Arias pro Patriota significa algo assim surreal. É o primeiro grande jogador do clube, né, que o clube vende. É o primeiro grande jogador que o clube vende. Eu tava pesquisando sobre o Patriota não tem nenhum jogador de nível altíssimo que ele tenha vendido na história do clube. Então é sem dúvida nenhuma, a maior venda da história do Patriota é o John Arias. Sem dúvida nenhuma, o John Arias é o cara. É o cara deles, né? Na minha pesquisa eu descobri que o Cabezas, que veio pro Fluminense, vocês devem lembrar do Cabezas, ele foi vendido pro Fluminense na época, ele era do Patriota, mas não foi pra frente. Teve também eu botei aqui, anotei aqui, o Christian Borja, que não é o Borja que foi pro Palmeiras, é um outro Borja zagueiro, que também não foi pra frente. Então, não teve isso, né? Não foram jogadores que tiveram o tamanho que o Arias está tendo. Então, pro Patriota, se ele tiver 30%, seria uma venda espetacular. E o Patriota não quer correr o risco do Fluminense não vender agora, prender o jogador no Fluminense, desvalorizar, porque o jogador depois não vai sair mais para a Europa, se passar mais um ano ele não vende mais, e aí o Patriota se ferrar. Então, com certeza o Patriotas vai ceder. Essa manobra do Fluminense é muito importante para ganhar um pouco mais. Com certeza o Patriotas vai ceder, eu não tenho a menor dúvida. Já já vocês vão ver aí o Patriota dizendo que cedeu. Não é informação, é uma percepção que eu tenho para esse negócio. Então, as condições estão sendo essas. As imposições que o Fluminense tem feito para esse negócio têm sido essas. Agora, por último, uma informação. A Arias vai a campo amanhã. Tá? E por que vai a campo amanhã? Porque são 4h40 que eu estou gravando esse vídeo e não há ainda nenhuma definição sobre o caso. A Arias treinou regularmente, normalmente no dia de hoje, com os companheiros. Teve uma confraternização da chegada do John Kennedy, né? Uma festinha que eles fizeram para a chegada do John Kennedy, recepção do John Kennedy, um café da tarde recheado lá, muita brincadeira. E o Arias ficou até muito feliz de ver o John Kennedy. Então, assim, vai para o jogo amanhã, a não ser que essa venda se concretize ainda hoje de noite, ou amanhã de manhã, ou de madrugada, mas a princípio ele vai para o jogo. O Fluminense tem que ter maturidade suficiente para lidar com isso. O Arias, assim como o Fluminense deu muito pro Arias, o Arias também deu muito pro Fluminense, e a gente tem que aplaudir o Arias, gritar o nome dele, porque é isso, cara, a vida é ciclo. Sendo bom pro Fluminense, vida que segue. É isso que importa. O que não podemos é aceitar uma venda de 20 milhões de euros sendo ruim. E com certeza, essa negociação só está acontecendo, essa resistência do Fluminense só está acontecendo por causa da pressão da torcida. Porque senão não teria.
não teria resistência nenhuma. Óbvio, pode ser que já esteja vendido, que tudo seja um teatro. Eu não duvido dessa possibilidade. No futebol, tudo é possível. Agora, como eu falei para vocês, como comunicador, como quem é jornalista, não sei, né? Enfim, eu não posso dar aqui o que eu acho de informação. Eu tenho que trazer aqui aquilo que eu tenho de informação, de fato. E essa é a informação. O Fluminense negocia realmente com o John Arias e vamos ver aí a cena dos próximos capítulos. A novela tem que terminar. Já tá um saco essa novela John Arias, mas a gente não vai se furtar de trazer informação para vocês. Sempre que tiver, a gente vai trazer. E é isso, galera. Saudações tricolores. Fiquem com Deus. Hoje estarei no Flu Resenha às 8h30 da noite. Um abraço. Valeu.